Sempre acreditei que o nosso casamento era uma fortaleza indestrutível. Serguei e eu estávamos juntos há 12 anos, e a cada ano eu sinceramente acreditava que nosso amor só se fortalecia. Ele trazia flores sem motivo aparente, lembrava-se de todas as nossas datas importantes e até mesmo lia trechos de livros para mim à noite. Por isso, aquela noite em nossa casa de campo foi um verdadeiro choque. Eu estava deitada na cama com uma terrível dor de cabeça e o mesmo pensamento não me saía da cabeça. Tem alguma coisa errada aqui. Tudo começou com umas férias em família comuns. Estávamos planejando essa viagem para o litoral há muito tempo, só nós dois, longe do trabalho e da correria do dia a dia. Serguei reservou as passagens e o hotel sozinho, garantindo que queria me fazer uma surpresa de verdade. Mas alguns dias antes do voo, minha avó ligou. Sua voz ao telefone soava estranhamente preocupada. "Minha querida", disse ela baixinho, "se ele de repente sugerir mudar os planos, não aceite. E tome cuidado com o que ele lhe oferecer durante a viagem." Na época, eu apenas ri, atribuindo a situação à idade dela e ao estresse da velhice. Minha avó sempre fora um pouco mística, e em nossa família era frequentemente chamada de guardiã dos segredos da família. Eu não fazia ideia, então, de como suas palavras se provariam proféticas. Na manhã anterior à nossa partida, Serguei estava especialmente atencioso. Preparou meu chá favorito, ajudou-me a arrumar a mala e até brincou dizendo que finalmente viveríamos como na nossa lua de mel. No aeroporto, inesperadamente, ofereceu-se para trocar nossas passagens para um voo mais tarde, com melhor serviço. "Será mais confortável", disse ele com um sorriso. "Já organizei quase tudo." Meu coração afundou por um instante. As palavras da minha avó passaram pela minha mente com tanta nitidez como se ela estivesse bem ao meu lado. Recusei. Serguei pareceu surpreso, mas logo se recompôs e assentiu. Contudo, algo novo brilhou em seu olhar, um toque de irritação que eu nunca havia notado antes. A tensão só aumentou no avião. Serguei insistiu para que eu bebesse o suco que ele havia trazido do café de bordo. "Você parece cansada, querida. Isso vai te animar." Lembrei-me do aviso dele e recusei educadamente. Ele franziu a testa, mas não disse nada. O resto do voo transcorreu em um silêncio estranho. Fingi estar dormindo, observando-o pelo canto do olho. Ele se afastava constantemente para falar ao telefone e cada vez que eu me aproximava, a conversa terminava abruptamente. O hotel acabou sendo luxuoso, muito mais caro do que podíamos pagar nos últimos anos. Quando perguntei sobre isso, Serguei apenas sorriu e respondeu: "Considero um presente meu. Você merece." Naquela noite, fui acordada por um sussurro suave. Serguei estava parado perto da janela, falando com alguém ao telefone. "Sim, ela está aqui." "Não, ela ainda não suspeita de nada. Tudo deve correr bem amanhã." As palavras dinheiro e fazer parecer natural me atingiram como um banho de água fria. Fiquei imóvel, fingindo dormir, enquanto o meu estômago se apertava com um medo crescente. De manhã, ele era o mesmo de sempre, atencioso e sorridente. "Planejamos uma excursão especial para as montanhas hoje", anunciou. "Já paguei tudo antecipadamente. Você vai adorar." Sua voz ainda tinha o calor de sempre, mas agora eu percebi uma falsidade nela. As palavras da vovó, a conversa até tarde da noite, a mudança repentina de planos, tudo isso compunha um quadro perturbador. Concordei em ir, sabendo que precisava ganhar tempo para entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto caminhávamos até o carro, que já nos esperava na entrada do hotel, senti minhas pernas bambearem. Um carro escuro com vidros fumê, um motorista que nem sequer saiu para cumprimentar. Serguei abriu a porta e disse: "Depois de você, meu amor." Naquele instante, algo dentro de mim gritou: "Não entre." Dei um passo para trás e murmurei que havia esquecido algo importante no quarto. Serguei parecia nervoso, mas eu já estava subindo as escadas novamente. Depois de trancar a porta do quarto,
Encostei-me nela e tentei organizar meus pensamentos. Minhas mãos tremiam. Rapidamente, peguei meus documentos, dinheiro e celular e saí para a varanda. Segundo andar. Não muito alto, mas alto o suficiente para assustar. A voz de Sergei vinha de baixo, agora sem nenhum calor. Escalei o parapeito, respirei fundo e pulei. A dor na minha perna aumentou muito, mas me forcei a levantar e correr. Ouvi um barulho atrás de mim. Ele já estava se levantando. Corri para a rua, acenando freneticamente para os carros que passavam. Um deles parou. O motorista idoso, ao ver meu estado, abriu a porta imediatamente. Entre rápido. Partimos e eu fiquei olhando para trás. Só quando estava em segurança consegui compreender a dimensão do que estava acontecendo. Meu marido, com quem era casada há 12 anos, estava claramente planejando algo muito sério para se livrar de mim. Enquanto o carro acelerava pela estrada, lembrei-me do livro da renomada psicóloga Helena Vorobiova, A Intuição como Ferramenta de Sobrevivência em Relacionamentos em Crise. Nele, ela descrevia em detalhes como as mulheres frequentemente ignoram os primeiros sinais do subconsciente, atribuindo-os ao cansaço ou à paranoia. Eu sempre me considerei racional, mas agora cada palavra daquela obra ganhava um significado real. Minha avó também costumava dizer que a verdadeira sabedoria é transmitida não por palavras, mas por sentimentos. Agora eu entendia o que ela queria dizer com isso. Chegamos ao local seguro mais próximo e finalmente pude respirar aliviada. Mas aquilo era só o começo. Eu sabia que Sergei não desistiria tão facilmente. Precisava descobrir por que o homem que eu amava havia decidido acabar com a nossa vida juntos e o que eu poderia fazer agora para me proteger. Na delegacia, sentei-me enrolada num cobertor quente que não me pertencia, com as mãos tremendo incontrolavelmente. O motorista idoso que me dera carona foi embora, desejando-me boa sorte e acrescentando baixinho que histórias semelhantes já haviam acontecido com turistas na região. A investigadora, uma mulher de meia idade com um olhar cansado, mas atento, ouviu atentamente meu relato. Falei hesitante, tentando transmitir cada detalhe. O telefonema tarde da noite, a estranha oferta de trocar minhas passagens, a recusa de suco no avião e aquela excursão da qual eu mal havia escapado. Tem certeza de que não se trata apenas de um simples mal-entendido familiar? Perguntou ela cautelosamente. Balancei a cabeça negativamente. Não havia mais dúvidas em minha mente. O aviso da minha avó, que eu inicialmente havia descartado como um capricho de velha, agora soava como um sinal de alerta. Lembrei-me de trechos da obra da psicóloga Irina Yalova, Sinais Ocultos em Relacionamentos Íntimos, onde ela detalha como o estresse emocional prolongado faz com que o subconsciente envie avisos claros, que muitas vezes ignoramos por medo de destruir nosso mundo familiar. Era exatamente isso que vinha acontecendo comigo nos últimos meses. O investigador prometeu verificar a informação, mas avisou que sem provas concretas seria difícil prosseguir. Voltei para o pequeno quarto de hotel perto da delegacia que eles me ajudaram a encontrar e pela primeira vez em 24 horas permiti-me chorar. As lágrimas corriam silenciosamente, mas não me trouxeram alívio. 12 anos vivendo ao lado de um homem que, como se viu, estava disposto a tomar medidas extremas para me tirar da sua vida. Porquê? Essa pergunta me atormentava. No dia seguinte, decidi arriscar. Enquanto Sergei provavelmente me procurava por todo o resort, entrei em contato com um de seus antigos sócios, Andrei. Eles haviam trabalhado juntos, mas seguiram caminhos diferentes. Andrei respondeu quase imediatamente e concordou em se encontrar em um pequeno café em uma cidade próxima. Quando contei tudo a ele, permaneceu em silêncio por um longo momento e depois suspirou profundamente. Eu não queria me envolver, mas já que as coisas chegaram a esse ponto, você deveria verificar as finanças. Sergei está em uma situação muito difícil no último ano. Os negócios dele estão indo por água abaixo e, mesmo assim, ele continua vivendo de forma extravagante.
Suas palavras abriram as portas para um verdadeiro pesadelo. De volta a um lugar seguro, comecei a colocar as coisas em ordem. Através de conhecidos, consegui ter acesso a alguns extratos bancários. As quantias transferidas para contas desconhecidas eram enormes. Um apartamento separado em outra cidade, transferências regulares, compras luxuosas. E a parte mais difícil, documentos que indicavam que nossa propriedade conjunta já havia sido hipotecada sem meu conhecimento. Serguei estava preparando o terreno para que, em caso do meu desaparecimento, tudo fosse dele, sem questionamentos. Passei as noites debruçada sobre esses papéis e nossos anos juntos passaram diante dos meus olhos. Como ele me abraçava pela manhã, como sonhávamos com o futuro. E durante todo esse tempo, ele construía uma vida paralela. No livro do psicólogo familiar Alexander Morozov, Traição no Casamento, O Caminho da Dor à Força, encontrei a descrição exatamente desse tipo de comportamento, quando um dos parceiros começa a jogar um jogo duplo, distanciando-se gradualmente e preparando rotas de fuga. O autor citou inúmeros exemplos de mulheres que intuitivamente pressentiam que algo estava errado muito antes dos fatos virem à tona. Agora eu era uma dessas mulheres, mas a parte mais assustadora era outra coisa. Andrei me contou que Serguei havia encontrado outra mulher com quem planejava recomeçar a vida, e minha saída seria uma solução conveniente para todos os seus problemas financeiros. Pagamentos de seguro, uma herança, a quitação de dívidas, tudo havia sido planejado com frio cálculo. Quando ouvi isso, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não havia mais dor, apenas uma determinação fria e clara. Passei a noite em claro, relendo mensagens antigas, anotações e memorandos. Minha avó ligou como se pressentisse minha presença. — Você está bem? Perguntou primeiro. Sua voz me deu força. Ela me disse que já havia percebido uma sombra oculta em Serguei antes mesmo do casamento, mas não queria abalar minha fé. Às vezes, a sabedoria ancestral chega justamente quando estamos prontos para ouvi-la, disse ela baixinho. Essas palavras ecoavam ideias que eu havia encontrado em pesquisas de psicologia transgeracional, onde cientistas demonstram como o conhecimento e os avisos ancestrais podem literalmente salvar vidas em momentos críticos. Pela manhã, tomei coragem e decidi voltar para mais perto de casa. Precisava preparar o terreno para a conversa, reunir mais provas e descobrir como me proteger legalmente. Serguei já havia ligado dezenas de vezes, deixando mensagens que variavam de um marido carinhoso a um preocupado e, por fim, irritado. Sua máscara estava se desfazendo. Quando finalmente desembarquei do avião em nossa cidade, mal conseguia ficar de pé. Sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Precisava olhar nos olhos dele e dizer que o jogo tinha acabado. Mas antes disso, precisava ter certeza de que tinha força e provas suficientes para impedi-lo de virar tudo de cabeça para baixo novamente. Porque agora eu sabia. O homem com quem dividia o teto estava disposto a tudo para salvar sua nova vida e seu dinheiro. Mas a descoberta mais importante estava me esperando em casa. A porta da nossa casa abriu com o clique suave de sempre, mas desta vez o som pareceu ensurdecedor. Serguei estava parado no corredor, abatido, com olheiras profundas. Ao me ver, congelou por um instante. Depois correu para minha frente com uma expressão de alívio no rosto. — Graças a Deus você está viva. Eu estava tão preocupado, me perguntando para onde você tinha desaparecido. Sua voz tremia, mas eu já havia me tornado especialista em detectar mentiras. Passei por ele e fui para a sala de estar, colocando a pasta com os documentos que havia reunido nos últimos dias sobre a mesa. — Chega, Serguei. Eu sei de tudo. Essas palavras saíram calmamente, mas por dentro uma tempestade se formava. Ele tentou sorrir, começou a falar sobre o mal-entendido, o estresse no trabalho e o quanto me amava,
Mas quanto mais falava, mais claro ficava que a máscara finalmente havia caído. Coloquei diante dele os extratos bancários, os documentos da hipoteca do nosso apartamento e as transcrições das conversas que eu havia conseguido reconstruir. Seu rosto foi perdendo a cor aos poucos. Naquele momento, lembrei-me do livro da psicóloga Natália Kovaleva, A Força Feminina Após a Traição, no qual a autora descreve o momento em que uma vítima deixa de ser vítima e encontra força interior. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu não me sentia mais uma mulher quebrada, facilmente descartada por conveniência. Eu estava diante dele como alguém que finalmente havia enxergado a verdade. Sergei tentou se justificar. Disse que tudo era complicado, que tinha obrigações, que não queria magoar ninguém. Mas quando mencionei a outra mulher e os planos que ele havia discutido ao telefone naquela noite no hotel, ele se calou. O silêncio era pesado, quase palpável. Você não entende o quão complicado isso é. Ele finalmente sussurrou. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu entendo perfeitamente. Você estava disposta a ir a extremos para começar uma nova vida sem mim. E isso não foi um acidente. Foi uma escolha. As semanas seguintes foram um verdadeiro calvário. Sergei oscilava entre tentativas de reconciliação, ameaças e promessas de resolver tudo. Mas eu já havia entrado com o pedido de divórcio e começado a reunir provas para proteger meus direitos. Andrei me ajudou a contatar um bom advogado, que analisou cuidadosamente todo o material. Descobriu-se que as irregularidades financeiras eram mais graves do que eu imaginava. Aos poucos, o círculo de amigos começou a diminuir. Conhecidos em comum se afastaram, sócios se distanciaram. Sua nova vida, que ele havia construído com tanto cuidado, estava desmoronando. Minha avó veio-me ver assim que soube que eu havia voltado. Ela não disse muito. Simplesmente sentou-se ao meu lado, pegou minha mão e disse: "Você me ouviu. Agora é importante não perder essa voz interior." Suas palavras ecoaram ideias que eu havia encontrado no estudo de Olga Sokolova, Transmissão Transgeracional da Sabedoria na Família. A autora demonstrou que uma conexão com a família ajuda as mulheres, mesmo nos momentos mais difíceis, a encontrar resiliência interior e a tomar as decisões certas. Decidi não voltar para o nosso antigo apartamento. Em vez disso, encontrei uma casinha nos arredores, mais perto da natureza, onde pudesse recomeçar. Aos poucos, fui arrumando, plantando flores no jardim e me desfazendo de coisas antigas. Cada dia trazia uma nova sensação de liberdade. Investi o dinheiro que consegui economizar graças a essas medidas oportunas em um pequeno negócio: cultivar e vender produtos orgânicos. Foi difícil no começo, mas a cada mês que passava, o negócio ganhava impulso. Os vizinhos começaram a me cumprimentar de forma diferente, com respeito e interesse. Certa noite, alguns meses depois, Sergei apareceu novamente na minha nova casa. Parecia mais velho, cansado. "Perdi quase tudo", disse ele baixinho, sem levantar os olhos. Fiquei olhando para ele por um longo momento, tentando encontrar ao menos um resquício da compaixão que ele sentia antes. Mas ela havia desaparecido. Tudo o que restava era uma compreensão serena. "Você perdeu muito antes", respondi. "No momento em que decidiu que podia arruinar minha vida para os seus próprios planos." Fechando a porta atrás de mim, saí para o jardim. O ar estava fresco e anoitecia. Lembrei-me de como toda essa história começou, com o aviso da minha avó e a minha voz interior, que finalmente aprendi a ouvir. Agora eu sabia que a verdadeira força não vem da vingança, mas da capacidade de se levantar após uma queda e construir uma vida na qual você é o seu próprio mestre. Hoje acordo com uma sensação de paz interior. Tenho minha própria casa, meu próprio negócio e, o mais importante, meu verdadeiro eu. Aquele que ninguém mais pode quebrar ou destruir. E por essa paz sou grata.
mesmo pelo caminho difícil que me trouxe até aqui. Porque às vezes é através das provações mais sombrias que encontramos nosso verdadeiro caminho.